Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria poder ter esta oportunidade par, né? Estivemos aqui pela manhã e eu quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor. Me sinto muito honrado e eu queria glorificar a Deus por esta rica oportunidade. Que Deus venha falar nos nossos corações. Eu também queria mandar um abraço para o irmão Gustavo, a irmã Raíssa, que nos recebeu em sua casa. Eles não estão aqui, mas eu sou muito grato a Deus pela vida deles. Que Deus venha fazer maravilha na vida deste casal e que o nome do Senhor venha ser glorificado nessa família abençoada, em nome de Jesus. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5 e o versículo de número 16. 2 Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 16. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor, leamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Diz assim: Elisama, Eliada e Elifelete. Esse aqui pode tomar os vossos assentos, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Esse texto, a Bíblia vai dizer que Davi, ele já era rei, e ele vai dar o nome a essas 3 filhas de Davi. E o significado de cada nome tem um ato profético. Naquele tempo se dava nome aos nomes dos filhos. Quando era um profeta, dava-se um nome para honrar aquele profeta daquele tempo. Mas Davi, quando ele vai dar aos nomes às 3 filhas de Davi, ele não estava querendo honrar a ninguém na terra. Ele queria glorificar e exaltar ao nome do Todo-Poderoso, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. A palavra Elisama, que significa Deus ouve. Eliada significa Deus vê. E Elifelete significa Deus faz. Deus ouve, Deus te vê e Deus faz. Esta é uma noite pá, e Deus, ele tem ouvido o seu clamor. Deus, ele tem te visto, e Deus, ele quer fazer maravilha na sua vida, e ele vai seguir fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus sempre, ele mudou o nome de pessoas na Bíblia. Podemos ver na história do livro de Gênesis, capítulo 17, versículo de número 15, quando Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, porque o nome Abrão não podia cumprir com o que Deus tinha na vida de Abrão. Abrão significava pai exaltado, mas Deus, para exaltar o que tinha na vida de Abraão, Deus teve que mudar o nome de Abraão, porque como Deus iria exaltá-lo se o nome dele já era exaltado? Então Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão, aleluia, que significa pai de multidão. A Bíblia diz também que Deus vai mudar o nome da mulher de Abrão, que era Sarai, e ele vai tirar o i, porque Sarai significava mulher estéril, mas também não podia cumprir com o que Deus tinha para aquela mulher. Eu não sei se aqui nesta noite há alguma mulher estéril, alguém estéril, mas eu quero profetizar nesta noite que o que estava estéril na sua vida vai começar a gerar, vai começar a nascer, vai começar, aleluia, a glória de Deus vir sobre a tua vida. Então Deus vai tirar o i e vai ficar Sara, aleluia. E Sara pôde cumprir com a promessa que Deus tinha na vida, aleluia, dela, para a glória de Deus. Deus sempre muda as situações. Abraão, ele foi um homem muito honrado, e pela fé, em Gálatas 10 vai dizer, pela fé nós podemos receber todas as promessas que Deus fez a Abraão, porque nós somos filhos da promessa. Podemos ver no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, que Deus vai mudar o nome de Jacob a Israel, porque Jacó o seu nome significava suplantador, enganador, e a Bíblia vai dizer que este nome causava mal para si.
Mas Deus vai mudar o nome deste homem e vai chamar a ele de Israel, porque ele lutou com Deus e com os homens ele venceu. Aleluia. Deus, ele muda nome. Podemos ver no livro de Atos, capítulo 13, versículo de número 9, a história de Saulo. Saulo era um perseguidor, Saulo era um homem que perseguia aqueles que lançavam a palavra de Deus, mas de um perseguidor Deus fez um avivalista, um homem que levou a palavra do Senhor aos quatro cantos da terra. Ei, Deus ainda tem propósito. Deus, se for preciso, Deus, ele muda o nome, ele muda a história, ele muda a situação para dizer que ele é Deus na sua vida e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Saulo, ele era perseguidor, mas Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Em espanhol eu glorifico a Deus porque no espanhol Paulo é Pablo, não? E eu glorifico a Deus porque eu levo este nome e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Aonde ele passava, a glória de Deus descia na terra, até a sombra de Pablo curava, até a sombra de Paulo curava. E Deus era na vida de Paulo, e assim Deus quer ser na tua vida. Aonde tu passares, aonde tu entrares, tu tem que deixar, aleluia, a presença de Deus. Tu tem que ser a bênção onde você estiver, para a glória do Senhor. Mas podemos ver nos dias de hoje, quando Davi vai dar o nome às 3 filhas, naquele tempo se dava muito nome para honrar alguém na terra. E se fosse nos dias de hoje, o nome, ele nunca vai chegar aonde você vai chegar. O nome não define aonde você irá chegar. Se você tivesse um filho hoje e quisesse que ele fosse um jogador de futebol, talvez você ia pôr o nome de Messi, ou de Neymar, ou de Cristiano Ronaldo. Mas o nome não vai definir aonde o seu filho vai chegar. Se eu tivesse o meu filho, eu ia chamar de Pablito, para seguir marchando, seguir fazendo a obra de Deus, seguir buscando a presença do Senhor, porque para dar linhagem àquilo que o Senhor nos deu, né? Sempre o Senhor vai chamar primeiro o pai na fé. E Deus chamou o pai de Abraão na fé, para começar a obra que tinha. Mas ele havia rejeitado e Abraão seguiu com o que Deus tinha. Então, Davi não pode mudar. Davi, ele foi dar este nome para honrar ao nome do Senhor. Davi, ele tinha um coração quebrantado ante Deus. E eles amam, quer dizer, Deus escuta. Deus, ele escuta a sua oração. Pode ser que você está dizendo, mas como que Deus me escuta? Eu estava preparando essa mensagem e Deus me inspirou a ministrar essa mensagem. Eu estava com essa mensagem para ministrar à noite, porque é uma palavra profética, é uma palavra muito forte de Deus. E eu falei, Deus, eu queria ministrar essa palavra, mas se Ele me dá a oportunidade, eu vou dar só uma saudação e vou falar um pouco do que o Espírito me direcionar. E me alegrei muito o coração quando o Senhor falou que eu ia ministrar esta noite. E que glória seja o nome do Senhor. E Deus, Ele escuta a sua oração. Aí você pode me perguntar, mas eu estou passando por luta. Como que Deus vai ouvir a minha oração? Deus escuta até o seu gemido. Eu estava estudando, me aprofundando na palavra. E a ONU já vai dizer que há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, e Deus escuta a oração de todos, sem equivocar de uma pessoa na terra. Deus, Ele escuta até o gemido, porque podemos ver no livro de 1 Samuel, a história de Ana. Ana era mulher de Elcana, e porventura Elcana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana, outra se chamava Penina. E a Bíblia vai dizer que Ana, ela não tinha palavra. Ana, ela estava amargurada de alma, e ela estava chorando, ela estava quebrantada. Então eu creio que Ana, ela não tinha palavra para falar com Deus, mas Deus ouviu até o silêncio de Ana. Eu quero te dizer nesta noite profética, Deus, Ele escuta até o seu silêncio. Possa ser que você não tenha conseguido clamar, você não tenha conseguido buscar a presença de Deus. Deus está dizendo nesta noite, eu estou ouvindo o seu gemido, eu estou ouvindo o seu clamor,
e Deus está dizendo: eu estou, aleluia, trazendo o teu sonho, eu estou trazendo realidade o teu sonho. Você vai começar a gerar. Aí pode ser que você está dizendo: nós estamos em crise, como que eu vou gerar o projeto, como que eu vou gerar meus sonhos? E Deus está dizendo: é neste tempo que você vai começar a gerar. Está tudo dando errado, está tudo triste, mas é no tempo da tristeza que tem dupla honra de Deus. E Deus está direcionando nesta noite, porque tem dupla honra de Deus chegando na tua casa. Aleluia. A oração é a ferramenta principal da igreja. Sem oração o céu não desce. Sem oração não tem milagre. Sem oração a porta não se abre. Sem a oração nada acontece. Mas a nossa oração chegou até o trono da graça de Deus. Aí algumas igrejas aqui já foram fechadas, mas essa porta está aberta, porque a igreja está orando, a igreja está clamando. No livro de Jeremias 33:3 diz: clama a mim e respondei-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabe. O segredo é clamar. Temos que clamar, buscar a presença, buscar a face de Deus. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 7, diz assim: pedi e os dará, buscais e achará, chamará e se abrirá. Quando nós clamamos, a porta se abre. Quando nós clamamos, Deus, Ele escuta as nossas orações. Em Mateus 21:22 vai dizer: e tudo que pedires em oração, creendo, recebereis. Aleluia. Tudo me honra e tu me honrarás. Quando nós clamamos, nós estamos honrando a Deus. Nós estamos, aleluia, se acercando até a presença do Senhor. No Salmo 50, capítulo 15, e diz assim: e invocar-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me honrarás. Josué, capítulo de número 10, versículo de número 13. A Bíblia vai dizer que Josué orou, mas Josué ele não sabia de astrologia naquele tempo. E Josué vai dizer que o sol se parou para ele. Mas a Bíblia diz que quando Josué ele clamava, ele estava passando uma luta tão grande. E quando ele clamou, não foi o sol que parou para Josué, foi a terra que parou para Deus dar vitória. Eu quero dizer aqui nesta noite, para Deus te dar vitória, Ele para o céu e a terra, para que a proposta de Deus, para que o propósito de Deus venha se cumprir na sua vida. Josué ele estava clamando para ele vencer as lutas, para ele vencer o gigante, para ele vencer a guerra. E quando ele clamou, Deus parou a terra. Deus ele é capaz de parar a terra para te dar vitória. Deus é capaz de parar a terra para trazer a cura para a tua família, para a tua casa. E eu quero profetizar nesta noite, pastor. O Senhor estava aqui no altar chorando e clamando pela vida do seu irmão. Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Deus ele para, Deus ele coloca as coisas no lugar. Muitas das vezes Deus precisa embaralhar, tirar as coisas do lugar, chegar à enfermidade, para nós entender o propósito que Deus tem. E eu creio que Deus irá fazer maravilha, pastor, porque Deus recebeu o seu clamor. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 38, Isaías ele vai profetizar para Ezequias, e ele vai dizer a Ezequias uma palavra muito dura naquele tempo. E ele vai dizer assim a Ezequias: assim te disse o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele vai dar esta palavra para Ezequias. Ezequias era um rei, e este rei, ele era um homem íntegro, era um homem que tinha dedicado a sua vida a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele vai virar para a parede e ele vai começar a clamar, dizendo: Senhor, eu sempre fui um homem íntegro, eu sempre te honrei, Senhor. E a Bíblia diz que ele encosta a cara na parede e ele começa a chorar. E Deus ouviu o clamor daquele homem. E Deus vai dizer agora a Isaías, capítulo 38, versículo 3,
vai e disse a Ezequias: Jeová, o Deus de Davi, teu pai, disse: escutado sua oração e visto as suas lágrimas, e aqui eu adiciono a teus dias 15 anos. Deus acrescentou a 15 anos na vida de Ezequias, porque Deus, Ele acrescenta. Deus, Ele não vem para tirar nada da minha e da sua vida. O propósito de Deus é acrescentar fé, acrescentar na nossa vida a presença de Deus. Ezequias estava a ponto da morte, mas Deus ouviu a oração dele, e Deus vai dizer para Isaías: volte e profetiza que ele vai viver mais 15 anos. Eu imagino agora Isaías dizendo: mas Senhor, eu acabei de levar uma palavra de morte para a vida daquele homem, eu acabei de trazer uma palavra dura para aquele homem. Podia ser que na casa daquele homem ia haver um culto fúnebre, podia ser que na casa daquele homem todo mundo ia estar chorando de tristeza. E eu quero profetizar nesta noite: por enquanto que você saiu da tua casa, se dispôs de estar com a sua família, de estar dormindo, de estar no melhor momento, tomando um café ou saindo com a família, você veio para a casa de Deus glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por enquanto que você está aqui adorando, Deus está anulando o culto fúnebre, Deus está anulando toda a morte espiritual, toda a morte física sobre a tua vida, e Deus está dizendo: eu estou acrescentando na tua vida fé, estou acrescentando, aleluia, um novo tempo na tua casa, para a glória de Deus. Davi, ele teve muita experiência com o Senhor. Quando Davi vai dar ao nome às 3 filhas, ele estava dizendo: Deus ouve, Deus vê e Deus faz. E quando ele estava dizendo, ele estava falando sobre a história dele. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que Samuel vai chegar até a terra do pai de Davi, e ele vai chegar com chifre, com azeite, para ungir alguém a rei. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não havia revelado o nome para o profeta Samuel. Jessé vai chamar os filhos mais bonitos, os filhos mais belos, os filhos mais formosos. E Davi estava no campo rejeitado e esquecido por todos. E a Bíblia vai dizer que passou todos os filhos de Jessé, passou os mais bonitos, os mais formosos, o mais capacitado para exercer o cargo de rei. E Deus rejeitara a todos. E o profeta vai olhar e vai dizer para Jessé: se acabaram os seus filhos, porventura se acabaram os seus filhos. E a Bíblia diz que Jessé vai olhar e vai dizer: não, ainda tem um no campo, um pastor de ovelha. Eu creio que Jessé olhava para Davi e dizia: este não serve nem para ser pastor de ovelha, este não serve nem para fazer nada. Ele estava sendo rejeitado. É tão difícil, pastor, quando você espera alguém que está do seu lado te dar uma palavra amigo, uma palavra dizendo: Deus vai te honrar, Deus vai fazer na sua vida. Eu vivi muito isso na minha casa, quando Deus falava que iria me levar nações, que eu iria pregar em muitos lugares. Muitos olhavam para mim e diziam: você é apenas um sonhador, você é como José, você só quer sonhar. Mas quando nós sonhamos com propósito, quando nós sonhamos com o que Deus tem para mim, para a sua vida, Deus, Ele é fiel para cumprir. Mas é muito triste quando você vai contar um sonho do que Deus irá realizar na sua vida, e a pessoa olha para você e diz: ei, deixa de sonhar, você está sonhando muito alto, você não vai chegar porque você não tem um preparo para isso. Mas o meu Deus, Ele é fiel para capacitar os descapacitados, levantar de um monturo e fazer assentar com os príncipes da terra. Então a Bíblia diz que o azeite desceu,
algo que me chama a atenção: na cadeira de Davi ninguém sentou, até por enquanto que Davi não chegasse. Até Davi chegar, aleluia, tiveram que esperar ele. Ei, eu quero te dizer algo de Deus: ninguém vai sentar na mesa da honra que Deus tem preparado para a sua vida, porque a cadeira que Deus tem para a tua vida tem as tuas digital, tem o seu nome. Possa ser que estão olhando e dizendo: você não presta para nada, mas Deus está dizendo: eu estou preparando a mesa da honra. Aonde foi vergonha, tem dupla honra de Deus. E você pode preparar o culto de ação de graça, porque novas coisas virão de Deus ao teu favor, e tu glorificarás o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. E Deus ungiu a Davi para rei. Mas para Davi receber esta unção, para Davi poder sentar ao trono de Israel, ele teve que passar por um lago deserto, ele teve que passar por humilhações. Muitas pessoas deram as costas para ele, mas o Senhor estava com ele. Algo que me chama a atenção: há pessoas que têm a vocação, há pessoas que são chamadas por Deus, e tem pessoas que têm o chamado e quer fazer a obra. Tem umas pessoas que quer fazer porque quer fazer, e outras pessoas são chamadas por Deus. Aquele que é chamado por Deus, Deus capacita, Deus abre porta onde não tem porta, Deus ele abaixa o preço das passagens e dá vitória para a glória do Senhor. Então, se Deus te chamou, descansa nele. Se estão te rejeitando, descansa no Senhor, porque a dupla honra virá sobre a tua vida. E muitos vão ficar com cara de ué, vão dizer: ué, não prestava nem para cantar, tinha a voz de taquara rachada, não sabia manusear a palavra, mas Deus capacitou, porque Deus é um Deus que honra. E Deus ele tem, aleluia, pressa em honrar pessoas aqui nesta noite, para a glória de Deus. Deus, ele faz, e ele quer seguir fazendo para a glória de Deus. Muitas pessoas desacreditam do seu potencial, muitas pessoas desacreditam das promessas que Deus te fez. Muitas das vezes em minha casa, eu falava: olha, eu vou viver isso com Deus. Eu trabalhei com um cantor, estava falando com o pastor outro dia, e ele foi uma pedra fundamental em minha vida, porque eu trabalhando com ele na obra, eu dizia: Deus vai abrir tantas portas para nós. Nós vai na TV, nós vai em rádio, e Deus vai fazer maravilhas. E ele batia nas minhas costas, é grande amigo meu, e ele batia nas minhas costas e dizia: irmão, pode sonhar, para sonhar você não paga, para sonhar você não cansa, para sonhar você não fica nervoso, você não fica com cabelo branco. E eu ria, porque eu acreditava que Deus iria fazer o sobrenatural. E para a glória de Deus, eu já estive numa TV que ela passa aqui em Portugal, que chama TBN, né? Em alguns países latinos fala TV Enlace. Eu já estive 12 vezes nessa televisão. E um dia, na quarta vez que eu estava ministrando, eu me lembrei que ele ria do que Deus ia fazer. E ele estava ali comigo para ver o que Deus estava fazendo. Então, irmãos, Deus ele é fiel. Quando ele promete, ele cumpre. Quando Deus promete, ele te leva para você viver o sobrenatural de Deus. Deus, ele vê todo o teu sofrimento, ele vê todo o seu esforço. Ele tem visto os seus dias mal. E Deus, ele quer fazer coisas novas em sua vida. Amém? Elifelete quer dizer Deus faz. Deus, ele faz na minha e na sua vida. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15. Então Jeová disse a Moisés: por que clama a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Aí Deus vai dizer para Moisés marchar. Então, quando nós faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. Você fez a sua parte de estar aqui adorando.
Você fez a sua parte de sair da sua casa para vir estar neste culto, para receber uma porção dobrada de Deus. Então você fez a sua parte e Deus irá fazer a parte dele. Por enquanto que você está aqui clamando, você está aqui adorando, você está fazendo a sua parte de glorificar ao nome do Senhor. E Deus, Ele é fiel e Ele pode fazer a parte dele de derramar o batismo com o Espírito Santo, de derramar o renovo sobre a tua vida. Aleluia. Jesus vai dizer para Moisés: vocês podem marchar. E Moisés vai dizer: não, nós podemos marchar. Então marcha, porque eu vou abrir o mar vermelho. Aleluia. E o povo marchou glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Deus vai dizer a Davi: Davi, você pode pegar algumas pedrinhas, você pode pegar e lançar a pedra sobre o gigante. Davi vai olhar para Deus e vai dizer: sim, Senhor, eu vou pegar as pedrinhas e esse gigante vai cair por terra. Ele lançou a pedra em nome de Jesus e o gigante caiu por terra em nome do Senhor. Davi fez a parte dele de pegar as pedras e acreditar que aquela pedra ia derrubar aquele gigante. Eu não sei qual é o gigante que está te atormentando, mas tenha coragem, faça algo, clama ao nome do Senhor, busque a face do Senhor, porque este gigante vai cair por terra. Faça a sua parte, que Deus irá fazer a dele sempre, em nome de Jesus. E o gigante caiu por terra. Pode ser que pessoas olharam e disseram: este gigante foi um instrumento do diabo, esse gigante foi um instrumento para amedrontar o povo escolhido do Senhor. Mas não, o gigante foi um instrumento usado por Deus, foi uma oportunidade que marcou a história de Davi. Aquele gigante foi como se fosse um troféu para Davi, porque nenhum homem teve coragem de enfrentar o gigante, todos ficaram com medo, mas Davi era o menorzinho, Davi era o rejeitado, Davi não servia para nada, mas ele teve coragem de enfrentar o valente. Aleluia. Deus muitas das vezes vai deixar que uma situação se levante contra a sua vida, para Ele trazer existência, um milagre, para Ele ser glorificado na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus honrou grandemente a Davi. Quando nós clamamos, o milagre de Deus acontece. Quando Deus vai chamar Josué e Caleb para rodear as muralhas de Jericó, Deus vai dizer para Josué: você pode marchar com o povo, vocês podem adorar sobre as muralhas de Jericó. Então Josué e Caleb, eles vão aceitar esta incumbência, eles vão aceitar esta chamada de Deus, e eles começaram a tocar a buzina, eles começaram a louvar ao nome do Senhor, e eles deram volta sobre as muralhas de Jericó, e não ficou pedra sobre pedra, tudo caiu por terra, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas para isso, Josué teve que dar a volta, eles teve que marchar, e nós temos que marchar na presença do Senhor, nós temos que buscar a face de Deus. Aleluia. Quando nós cumprimos o princípio, Deus cumpre promessa em nossa vida. Então o nosso Deus, Ele faz, e assim Deus fez na vida de Josué e Caleb. É tremendo quando nós vivemos experiência com Deus, quando nós entramos no ato profético. Ezequiel estava no vale de osso seco. Ele estava num lugar triste, num lugar de aflição, num lugar de medo, num lugar de desonra, porque aquele vale não trazia alegria para ninguém. Aquele vale era um lugar de depressão, um lugar de tristeza, um lugar de llanto, um lugar de choro, um lugar onde ninguém queria estar. Mas quando Deus deu a ordem para Ezequiel: profetiza no meio deste vale, então Ezequiel começou a profetizar a vida onde não tinha vida. Ele começou a profetizar segundo a ordem de Deus, e Deus começou a levantar os ossos, e Deus começou a dar a estrutura para aqueles ossos. Quando nós profetizamos, aleluia, segundo o que Deus nos direciona, milagre acontece. Deus, Ele ressuscita o que está morto.
Ezequiel chegou naquele vale de cabeça baixa, mas ele saiu de lá, aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Possa ser que você se encontre no vale dizendo: ninguém me vê, eu estou tão sozinho, não tenho um irmão para me dar um abraço, não tenho um irmão para dizer: olha, eu estou contigo nesta peleja, eu estou contigo neste vale. Deus está dizendo: começa a profetizar neste vale, que eu irei levantar um exército para marchar contigo, para dizer: eu acredito na tua chamada, eu acredito no propósito que Deus tem na tua vida. Deus, Ele faz e Ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Deus não é filho do homem para que minta. Ezequiel estava vivendo momentos difíceis, mas Deus ressuscitou aqueles mortos. Deus trouxe vida no meio daquele vale. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Deus quer trazer vida aonde está morto. Possa ser que você pregava, você fazia a obra de Deus e você parou, você paralisou por alguma situação, mas Deus está te chamando para cumprir o propósito que tem na sua vida. Deus, Ele quer te dar estrutura para viver o sobrenatural de Deus. Ezequiel estava no lugar de desestruturado, mas quando ele profetiza, Deus começa a dar estrutura. E nesta noite Deus está dando estrutura para pessoas. Possa ser que você caiu, possa ser que você tropicou, possa ser que você falhou, mas Deus está te dando estrutura para viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Podemos dizer sobre Pedro, ele andou sobre as águas, mas ele afundou também. E a Bíblia vai dizer que os 11 discípulos olharam e disseram: Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Tentaram apagar a história de Pedro, mas Deus vai dizer na sua palavra que Deus deu a mão para Pedro. E eu quero entender, a Bíblia não vai dizer que Pedro voltou andando, mas eu quero crer que Pedro voltou andando sobre as águas. Então Pedro, ele andou 2 vezes sobre as águas. Os discípulos estavam dizendo para Pedro: não vai, que tu vai quebrar a cara. Não vai, porque tu não vai chegar, tu não vai conquistar. Pode ser que tem pessoas olhando para você: não vai, que você vai quebrar a cara, você não vai conquistar nada. Mas Deus está dizendo: pode ir, porque quando eu chamo, eu capacito. Porque quando Pedro, ele vai descer do barco, ele estava ouvindo a voz de Deus chamar, e o servo, o filho de Deus, escuta quando o Pai chama. Então Pedro estava dizendo: eu estou ouvindo a voz, eu conheço a voz de quem me chama. Os 11 discípulos estavam dizendo: vai quebrar a cara, vai dar tudo errado. Ei, tem pessoas que têm se levantado e dizido para a tua vida: desista, não vai em frente porque vai dar tudo errado, não abre essa empresa porque não vai dar nada certo. Mas Pedro ouviu a voz de Deus, e ele foi o único homem, desde Gênesis e Apocalipse, que andou sobre a terra, sobre o mar, para a glória de Deus. Aleluia. Nós temos que buscar a presença do Senhor. No livro de Ageu, capítulo de número 2, vai dizer que a glória da segunda casa será maior que a da primeira, e o Senhor dará paz sobre esta casa. Deus, Ele é um Deus que faz, e Ele quer fazer na sua vida. Você tem que buscar a presença do Senhor, você tem que se entregar para Deus, para que Deus venha encher o seu vaso, e o nome do Senhor venha a ser glorificado. É muito interessante esta palavra. Quando nós dizemos Deus ouve, Deus vê e Deus faz, é muito poderosa essa palavra, porque só quem passou pela luta, só quem passou pelo vale, só quem foi rejeitado, só quem foi humilhado, sabe a luta que é. Mas eu quero profetizar nesta noite que o tempo de honra chegou sobre a tua vida. Ninguém vai mais te olhar com cara de deboche, ninguém vai mais te olhar com cara de coitadinho, porque tu não é filho do Satanás, você é filho de Deus, e Deus, Ele quer te honrar, Deus, Ele quer te capacitar para viver o sobrenatural do Senhor. O pastor me deu a oportunidade até 8h30, né, pastor? E nesta oportunidade eu quero ser breve, se possível for. Queria chamar os irmãos para louvar, dá tempo? Amém?
o Senhor me direcionar até aqui, eu quero estar orando pela sua vida. Você que quer um milagre de Deus, você que está fora dos caminhos do Senhor, você que está sem força, você que muitas das vezes se encontra arrastando, você não tem mais palavra para dizer, Pai, faz a obra, Senhor, ou não tem mais palavra para falar com Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você que quebrou a aliança, Deus quer fazer a aliança contigo nesta noite. Deus quer começar um tempo de honra na sua vida, em nome de Jesus. Eu não sei se porventura há alguém que está apartado do caminho do Senhor. Hoje é uma noite oportuna de Deus escrever o seu nome no livro da vida. Hoje é uma noite oportuna de Deus mudar a tua história. Possa ser que até hoje você estava vivendo maus momentos, mas a partir desta noite Deus irá mudar a sua situação, porque Deus ele muda, Deus ele transforma, e Ele quer transformar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Por enquanto que os irmãos louvem ao Senhor, você que quer uma oração, vamos estar orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanheceu, nada pesquei, parecia como qualquer outro. Estava cansado, fosse desanimado, decidido lá. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Como todas suas lágrimas, e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e vai para o mar, onde o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Amanheceu, nada pesquei, cansado, Força desanimado. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele sabe sim. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, onde o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Oh, não, não. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou? Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Você.
você chorar. Anaia suribico, anaia sebe de calabaia. Quem mandou largar a rede? Não. Quem mandou? Aleluias. Eu glorifico a Deus essa rica oportunidade